E aí, meu time? Olha só, na aula de ontem eu falei pra você o porquê que você tem que entrar no mercado financeiro e quais são as grandes vantagens. Tá, eu entendi, Toro. Eu vi que é muito bom entrar aqui, ó, a parte que quando você inicia no mercado financeiro tem uma renda muito alta e eu tenho projeções de crescimento também, que eu não vou chegar até um certo patamar e vai trancar meu crescimento. Não vou, eu vou conseguir crescer, porque o mercado é em franca expansão. O mercado tem muitos cargos e todas elas é possível chegar lá. Mas como é que eu faço para entrar? E é isso que é a nossa aula 2. Então, Startor hoje, o seu kickoff no mercado financeiro, eu vou te mostrar como que você deve entrar, como buscar essas vagas e como se preparar para esse exato momento. Beleza? Então, é o seguinte, ó, olha só, o que eu vou falar para você agora? É a rota que vai te levar para o sucesso. Como você vai iniciar essa sua carreira e você conseguir chegar até esse topo e quais são as habilidades que você precisa ter. Então, olha só, como é que você vai encontrar essa vaga perfeita para você e vai deixar o teu currículo? Meu currículo tem que fazer isso? Tem que fazer ele. É onde vai dizer seu nome, seu endereço, deixa todas as suas habilidades, o que a gente vai chamar depois de hard skills. E é muito importante contar a tua história desse currículo também. Como é que você vai conseguir fazer isso? Será que hoje, no mundo atual que a gente vai chegar e botar esse currículo de porta em porta? Não, existe, a gente tem como utilizar as redes sociais e os lugares de busca. Olha só, por exemplo, um dos principais lugares é o que a gente chama de LinkedIn, né? A rede social do mercado financeiro. Então o Instagram e os outros lugares não é para isso? Também pode ser utilizado, mas a rede social fundamental onde você consegue buscar vagas e se conectar com os profissionais é o LinkedIn. É ele que você deve preencher o seu currículo e tem uma função do LinkedIn para você fazer isso. Você pode entrar e ir preenchendo seu currículo, dizendo tudo que você já fez para poder buscar essas vagas. E aí você vai lá em vagas dentro do LinkedIn e você vai poder buscar lá, olha só, vagas Itaú. E vai aparecer lá, ó, estágio de 6 horas, crédito para pessoa jurídica. Como se candidatar para isso? Mas é só ele? Não, você pode botar lá, por exemplo, outra instituição, XP, e vai dizer, ó, mais de 1.000 vagas. Mais de 1.000 vagas. Lá no Itaú tem, por exemplo, lá 557 vagas. E eles vão atualizando isso o tempo todo. Você pode clicar lá e começar a criar este interesse dentro da rede do LinkedIn. Nós também podemos buscar lá Bradesco, para você poder buscar. Então, todas as grandes instituições estão lá no LinkedIn. Então, você pode usar uma rede social, buscar se informar, ver quais são as pessoas que estão conectadas nessa rede, né? Que mostraram interesse no LinkedIn por essas vagas ou pela instituição. E de repente você vê, daqui a pouco alguém vai fazer uma postagem falando um pouco sobre o Bradesco, falando um pouco do Santander, falando um pouco do Itaú. O Santander tá aqui? Claro que tá aqui, ó. Ele aqui, ó, também é um dos grandes bancos que nós temos. Então você pode ver essas pessoas e quando você vê uma postagem interessante, você fazer um comentário. Fazer comentários nessas postagens é interessante? Sim, é muito interessante. Por quê? Porque você vai começar a se conectar, que é uma das habilidades que a gente vai falar sobre os soft skills, né? Que é a parte do network. Você conversar um pouquinho, não chega lá dizendo, ó, eu quero essa vaga. Não, você entra lá, começa a conversar com essas pessoas, olha, eu tenho interesse, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu trabalhei já nesse mercado, como é que eu faço para saber mais sobre a instituição? Como é que eu faço para saber mais sobre essas vagas? E começar a conversar com as pessoas. O LinkedIn é o local onde as pessoas estão lá conversando, se conectando para trabalho. Isso é muito importante. É por isso que essa rede social cresceu tanto e tanto e tanto. Então, aqui você tem como buscar. Vai lá, busca em vagas, coloca o nome da instituição e você vai começar a ver todas essas vagas e também se conectando com essas instituições. Então, olha aqui outro lugar, o 99 Jobs, onde você pode buscar essas vagas para poder falar e enviar o seu currículo, né? E também tem dentro mesmo dos sites, né? Nós temos lá, ó, por exemplo, Santander Carreiras, vagas de empregos salvas e também o santander.com, que está aqui no nosso slide aqui mostrando a você. Você pode entrar lá, você vai encontrar lá em Santander Carreiras e você vai poder botar cidade, estado, até mesmo o CEP. E ele vai te buscar e te mostrar quais são as vagas que estão disponíveis. Pode mesmo buscar palavras-chave. Então, isso é muito interessante. E se você entrar lá em Santander Carreiras, você vai ver que ali mesmo no site está dizendo buscar com o perfil do LinkedIn. Ali embaixo, onde eu mostrei essa parte amarela, aqui está escrito isso, ó. Buscar com o perfil do LinkedIn.
Para consultar outras ofertas de emprego no Brasil, clique aqui. E eles estão mostrando lá por quê? Porque o mercado está em franca expansão. O mercado está muito aquecido, muito aquecido. Então eles estão ofertando isso o tempo todo. Nossa, porque eu só vejo demissão, demissão, demissão. Diferente do mercado financeiro. O mercado financeiro está buscando o tempo todo pessoas para ingressar. E você já viu ontem quais são essas rendas, quais são os benefícios que você tem, a alimentação, refeição, qual é o salário inicial, aonde você pode começar a galgar e chegar nesses caras. Então, muito interessante você entrar no LinkedIn e também entrar direto no site das empresas para buscar a parte das vagas que nós temos, né? E o que fazer dentro de uma entrevista de emprego depois que você consegue marcar e ser consultado? Nossa, Rafael, você agora tal dia tem que conversar com nós, né? E eu vou te mostrar algumas técnicas que são importantes você ter nesse dia, como se preocupar. A primeira delas parece muito óbvio, mas é não mentir. Como assim não mentir? Não minta a sua história, não minta o que você deseja, porque isso é muito fácil ser buscado hoje. As próprias pessoas dos RH, dos recursos humanos, os entrevistadores, eles vão lá nas redes sociais também, dar uma olhadinha no perfil para ver se aquilo é verídico ou não. E se você começou errado, mentindo, né? Como é que essa pessoa vai de fato confiar em você? Como é que ela vai saber que, olha, eu posso confiar nessa pessoa que eu estou contratando porque ela falou a verdade sempre? Não, não vai existir isso. Ali já está cortado. Então, não minta na sua entrevista. Se você não sabe alguma coisa, diga, essa parte eu não sei, mas eu tenho muito interesse em saber, eu vou buscar mais informações. O que eu trabalhei foi dessa forma, eu fiz tais coisas. Então, não mentir é extremamente relevante nisso. Conheça a empresa aonde você está fazendo a entrevista. Busque saber da história dela, quantos anos ela tem, qual é o tamanho do mercado dela, quantos clientes tem, qual é a história, onde que ela quer chegar. Isso tudo está nas informações dentro do site da empresa. Você pode entrar lá e botar história, conheça a gente. Vai estar lá todas as informações básicas. Saiba qual é o código na bolsa dessa empresa. Sério? Claro. Por quê? Porque poucas pessoas que estão entrando no mercado entendem de mercado financeiro, que investem. Se você pelo menos saber o que a gente chama de ticker, ou seja, o nome dela na bolsa, botar no Google qual é o código do Itaú na Bolsa de Valores, qual é o código do Santander na Bolsa, qual foi o lucro ou prejuízo no último período, o que eles buscam crescer nos próximos anos. Saber isso também, saber um pouco da história, quais são as questões comunitárias, ou seja, quais são o bem social que essa instituição faz. Saber disso e conversar, vai explicar, você vai demonstrar que você sabe onde você está. Então isso é muito, muito interessante. Conheça a empresa, conheça ela, estude sobre ela. Saber transmitir a tua história, o como você chegou até ali, quais são os lugares que você já trabalhou. Mas, Rafael, eu nunca trabalhei em nenhum lugar. Não trabalhou? Conte um pouco como foi a sua parte no ensino fundamental, no ensino médio, o que você deseja, o que você já fez, quais são as dificuldades que você já passou, como que você superou essas dificuldades. Conte isso, fale um pouco da sua família, conte tudo isso. Se você já viajou para outros países, fale um pouco sobre isso também. Ah, já viajei para cá, fui visitar tais lugares, eu gosto de fazer isso, eu gosto de ler, eu gosto de ver tais tipos de série. Demonstre interesse, né, pela empresa, mas também demonstre que você sabe quem é você, contando tudo o que você já fez. O entrevistador vai querer saber mais de você e é muito melhor saber de você do que ele fazendo toda uma pesquisa. Então, converse, fale tudo sobre você, tudo que você já fez na vida é muito, muito importante. Demonstre interesse, não só pela sua vaga. Não, demonstre também interesse por todas as áreas da instituição. Você está ali por uma vaga, mas demonstre que a pessoa que está te entrevistando tem uma função importante. Saber o porquê que existe a parte do RH, como é que funciona. Então, converse, demonstre interesse sobre tudo isso. E eu gosto muito de dizer que numa entrevista de emprego, né, uma entrevista de trabalho, nós somos entrevistados, nós queremos a vaga, nós somos entrevistados. Mas faça perguntas também. Pergunte o que as pessoas esperam daquela vaga. Como é que você pode, como é que eu posso entregar mais aqui? Perguntar não é ruim, não é ruim. Você está respondendo as perguntas, mas você também pergunta um pouco. O que você espera
de nós candidatos? O que, que a instituição espera? Para onde que a gente pode chegar? Fui falando, falar, ó, eu vi que a empresa está crescendo tanto. Sabia me informar quantas vagas ainda a instituição pretende contratar para este ano? Né? Quantas vagas estão em aberto? Então, conversar, fazer perguntas também é muito interessante, porque você deixa de ser o entrevistado e vira o entrevistador. Isso é muito legal. Ah, eu fiz vestibular por causa disso, 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 disso. E você? Perguntar a pessoa o que ela fez, o que ela está formada. Ah, eu sei que precisa das certificações, eu já estou até... Sabe me dizer quais são as certificações agora que o banco mais está buscando? E aí você demonstra interesse por tudo que está ocorrendo, né? E aí a última parte que a gente vai falar dessas dicas é: entenda como aquele modelo de negócio ganha dinheiro. Por quê? Porque aqui você vai receber um valor porque a instituição, o local onde você trabalha, entende que você vai produzir recursos, você vai gerar benefícios para a instituição. Você tem que entender como que essa instituição lucra, ganha dinheiro. Então, entender o business, entender o negócio, né, é muito importante. Você vai ver que vai existir bancos que são bancos comerciais de agências de rua, você vai ver que existem bancos de investimentos que a gente conversou, que vai trabalhar com outra área de abertura de capital na bolsa de empresa. Vai ver que existem corretoras que elas vão fazer intermediação de compra e venda de ações ou trabalhar com a carteira de investimentos de um cliente. Cada instituição tem uma função, a principal função dela, que a gente chama de core business, né? Qual que é o coração disso? Como é que ganha dinheiro de fato essa instituição? E aí você vai ver e isso vai demonstrar que você vai estar preparado para aquela vaga, para gerar renda para a instituição. E você vai se enganar por causa disso. E por isso é muito interessante você entender como que funciona o negócio daquela instituição onde você está indo, né? E quais são esses pilares fundamentais para o profissional do futuro? O que eu gosto muito de dizer que é o ACDC, né? Como assim ACDC? Existia muito antes de Cristo, depois de Cristo, e a gente agora diz que antes, né? Que foi da pandemia e depois da pandemia, que é o nome do que aconteceu. Então, eu gosto muito de dizer por quê? Porque o mundo mudou antes e depois do que aconteceu no Covid, ele demonstra um posicionamento de mercado diferente. Ele demonstra isso. A gente viu a tecnologia entrando muito forte. A gente também viu a parte de como o home office pode estar agora dentro das instituições. Como a relação profissional clientes está tão a flor da pele agora, demonstrando que a conexão está muito forte. Tudo isso é muito importante porque com essa ruptura que nós tivemos, nós vimos o quão importante é nós não termos apenas o que a gente chama de hard skill, que é ter a certificação, a graduação, mas também ter o que a gente chama de soft skills. A parte de soft skills é muito importante. O que são as soft skills? São as competências emocionais. Era aquilo que a gente chamava de o que você entrega a mais, qual é o seu algo a mais. Isso é muito importante. Você precisa ter o hard skill. O hard skill é a certificação, o conhecimento técnico. Você precisa ter. Mas basta somente isso? Não. O mundo atual demonstra que você precisa muito disso aqui também. Então, aqui, ele é uma das habilidades extremamente relevantes que se busca hoje no mercado financeiro também. Porque a hard skill a gente ensina muito sobre isso. É claro, é muito tangível a gente ver isso. Porque você se graduou em administração, economia e contábeis, tá lá. Mas como você vai reagir no seu dia a dia? Como você vai conseguir ter empatia com seus colegas, entendendo como ajudar o próximo? Essa é a parte de soft skills. Como você vai aceitar os não da vida? Como vai acontecer isso? Então, o soft skill vai falar sobre isso, todas as competências emocionais. Já o hard skill, ele vai falar sobre a sua graduação, as certificações que você vai ter no mercado financeiro, se você fala mais de um idioma, tudo isso vai ser a parte da hard skill, que a gente vai chamar de diplomas e certificações. Então, essa aqui é muito comum que a gente fala, né? Mas as soft skills, quais são elas? Quais são as 6 soft skills mais requisitadas hoje pelo mercado? A primeira delas, a gente vai falar, né? Todas elas têm a mesma importância, mas é a comunicação eficaz. Eu gosto muito de dizer que a comunicação é dividida em 4 etapas. Quais são as 4 etapas? O que eu penso, o que eu falo, o que você escuta e o que você entende. Porque pode abrir uma quebra nessa comunicação.
Então você tem que ser muito claro, porque já aconteceu na sua vida, né? Você pensou uma coisa e falou outra. Desculpa, não foi isso que eu quis falar. Aconteceu isso na sua vida. Então como é que quem está escutando vai conseguir compreender corretamente se você pensou uma coisa e falou outra? Não, a comunicação não foi eficaz. Ela não foi, né? Então você pode pensar correto e falar corretamente, mas a pessoa não está prestando atenção. Como é que ela vai entender corretamente se ela não prestou atenção em tudo que você falou? Pode ter tido o quê? Uma quebra no meio do caminho. Então ela não entendeu. E pode ser algumas vezes que você falou, pensou corretamente, falou, e era tão complexa a maneira como você se comunicou que ele não entendeu. Ele prestou atenção, mas não entendeu. Então é muito importante você ter esta habilidade da comunicação e facilitar os processos. Facilitar os processos. Comunicação é extremamente relevante. Pensamento criativo, né? Você criar soluções para quando há problemas. Eu gosto de dizer que o bom dos problemas é que elas têm soluções. Esse é o bom, mas para isso você tem que ter um pensamento criativo, você ter o que a gente vai chamar também muitas vezes de cognição, né? Ter o raciocínio lógico para isso, né? Então o pensamento criativo é muito importante. Resiliência, né? Eu gosto também de falar que nós devemos ser resilientes porque não importa as pancadas que nós vamos ter na vida, nós temos que conseguir receber essa pancada, levantar e aí golpear de volta. Porque o grande boxeador não é aquele que tem o melhor soco, é aquele que consegue muitas vezes receber a maior quantidade de pancadas e ser resiliente e ganhar uma batalha, ganhar uma luta. Então a resiliência é muito importante. Quantos não você vai receber de repente de clientes você trabalhando com isso, trabalhando com vendas? Quantos não você vai conseguir receber? Será que com o primeiro não você já vai desistir ou se você vai continuar evoluindo? Ser resiliente é muito importante. Ser resiliente. Então não importa a quantidade de pancadas que você tome, importa como você reage a essas pancadas. Isso é a nossa resiliência. Empatia, pensar no próximo, como você se colocar no lugar do outro, né? Você gostaria de ter um colega como você? Muito importante. Gostaria? Ótimo. Esse colega está com um problema? Diga, eu estou aqui para lhe ajudar. Eu estou aqui para lhe ajudar. Vou lhe mostrar como é que eu passei por essa dificuldade. Liderança. Porque quando você vai evoluindo, crescendo no mercado, você não vai conseguir trabalhar sozinho. Você muitas vezes tem que liderar equipes. Então, aprender a liderar é muito importante. As pessoas te olharem não como um chefe, mas te olharem como um líder, com aquele que não está ali empurrando apenas a carroça, ela está puxando, está lá na frente. A liderança é isso. Demonstrar que você vai estar sempre ali. E isso, talvez você seja muito jovem e você ainda não tem essa liderança. Mas isso é tudo. Todos esses itens se aprendem com a vida. Buscando líderes. Oh, aquela pessoa ali é um líder. Aquela pessoa ali eu vi que ela conseguiu criar soluções e todo mundo gosta dela porque tem empatia. Todo mundo gostaria de ser ela. Seja essa pessoa. Conquiste isso. Conquiste isso. Seja um líder. E o último ponto aqui, né, dos 6 itens do soft skills, ética no trabalho. Ética, conduta profissional. Conduta profissional. Seja uma pessoa que pense no cliente em primeiro lugar. Seja uma pessoa íntegra, né? Ou seja uma pessoa honesta, né? Seja uma pessoa que consiga seguir um profissionalismo, né? Não chegar atrasado num trabalho também, seja responsável com a sua diligência. Seja uma pessoa que siga as leis. Seja esse tipo de pessoa. Então, isto é muito, muito importante. Ética no trabalho, que a gente vai chamar de conduta profissional. Seja essa pessoa íntegra, seja isso. E aí, dessa forma, você vai conseguir não só apenas ter o hard skill, mas também ter toda essa parte que a gente vai chamar de soft skills. E dentro das certificações, que é a parte do hard skill, né? Quais são essas certificações para você demonstrar, olha, estou habilitado para trabalhar nestes cargos. A primeira certificação é o que a gente vai chamar de CPA 10. É como se fosse um ensino fundamental do mercado financeiro. É um ensino fundamental. Esta certificação chamada CPA 10, que você vai fazer uma prova lá na Ambima, que é a Associação das Instituições Financeiras. Depois da CPA 10 vem a CPA 20, que aqui é para você poder trabalhar com o público alta renda. Então, essa é a segunda certificação. Eu preciso ser graduado para essas duas profissões? Não precisa. Não precisa. Você não precisa ter um ensino superior. A CPA 20 é como se fosse o nosso ensino médio. E
E poucas pessoas têm, poucas, exatamente. A CPA 10 nós temos hoje no Brasil em torno de 450 mil pessoas. A CPA 20 nós temos em torno de 130 mil pessoas dentro do mercado financeiro. E nós também temos o que a gente chama de a graduação do mercado financeiro, o ensino superior. Qual que é ela? A CEA, a certificação de especialista em investimentos da Anbima. Então, todas essas provas, né, todas essas certificações, você vai num local, paga um boleto, agenda essa prova e faz. E nessas provas você vai demonstrar que você tem o hard skill, que é entender do sistema financeiro, entender uma parte de economia, entender uma parte de finança, entender os produtos do mercado financeiro, entender um pouco sobre previdência. E é isso que a certificação faz. Você vai estar habilitado a atender os clientes. Então, isso é muito importante. Você ter o hard skill, que são as certificações, e você aprender a ter as soft skills, que estão toda aquela parte do conduto profissional, a empatia, a aprender a se comunicar, e assim você vai ser um profissional completo. Então, esses são os dois pontos que a gente chama os dois pilares, o hard skills e soft skills, e aí com isso você vai conseguir crescer dentro do mercado financeiro. Para você ingressar nele, você vai ter que ter ou a CPA 10 ou a CPA 20. Eu recomendo muito que as pessoas tenham a CPA 10 para quem tem até mais ou menos ali 20 anos de idade. Porque tem 450 mil pessoas. Você tem um estágio, precisa ter uma dessas certificações? Não precisaria. Mas você buscar um estágio, já ter a CPA 10, a pessoa, nossa, ele já pode ser um gerente. Então você poderia buscar a CPA 10. Mas se você quer demonstrar mais ainda, busque já direto CPA 20, porque olha só a diferença. Se a gente fosse analisar arredondando os números de 450 e 130 mil, nós estaríamos falando de 500 mil profissionais. Arredondando aí para baixo, 500 mil profissionais. 20% teria CPA 20, apenas 20%. E 80% deles teria CPA 10. Então, se você já buscar uma CPA 20, você já vai ser a nata dessa parte. E a CEA, quantas pessoas nós temos? Aproximadamente 15 mil pessoas. 15 mil pessoas. Este K é o K de 1000, né? Então, 15 mil pessoas, que é muito mais seleto. Mas para você ingressar, tendo CPA 10, CPA 20, você estaria ok, habilitado. Mas se eu te posso dar uma dica, já busca a CPA 20, que assim você já vai estar na nata desses profissionais que estão entrando no mercado financeiro. Então isso foi hoje a nossa aula, né? Para falar um pouco de como quais são as habilidades que você tem que ter, como buscar essas devidas vagas. Então o Startoro de hoje, o seu kickoff do mercado financeiro, para dizer que ontem foi toda essa parte, o porquê você deve estar no mercado financeiro, e hoje quais são essas habilidades e como ingressar no mercado. Então amanhã a gente se vê para a nossa aula 3.